Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O nome de Elon Musk é um dos mais citados da atualidade, e a imagem do empresário frequentemente está associada a feitos grandiosos, sejam eles revolucionários, transformadores ou egoístas e controversos. Se existe um fato que não podemos negar, é que, por onde passa, o proprietário da SpaceX, Tesla, Neuralink e o X, o antigo Twitter, deixa sua marca. É simplesmente impossível não notá-lo, assim como também parece ser improvável que ele pare ou desista antes de ter feito as mudanças que ele mesmo acha necessárias para a humanidade. Musk possui um talento único, uma mente extremamente acelerada, uma ambição incontrolável, uma coleção de traumas que o acompanham desde a sua infância e, claro, mas muito dinheiro mesmo, o que permite que praticamente tudo que ele sonha e deseje se torne realidade. Inclusive, a possibilidade de transformar os seres humanos numa espécie multiplanetária, algo que só era possível nas teorias e livros de ficção. Foi pensando em tudo isso que nós decidimos preparar esse vídeo para você. Vamos te contar um pouco sobre a vida desse personagem complexo e te apresentar os seus maiores anseios, empreendimentos e segredo do seu sucesso, que talvez se torne a causa da sua ruína. Ao contrário do que muitos imaginam, Elon Musk não nasceu nos Estados Unidos, mas na África do Sul, uma cidade chamada Pretória. Ele é o filho mais velho do casal formado por May, uma modelo canadense, e Errol Musk, um engenheiro sul-africano bem-sucedido. Elon nasceu em 71, momento em que o apartheid estava em alta naquela região. Essa foi uma política cruel, preconceituosa e racista que separava negros e brancos em praticamente todos os setores da sociedade: educação, transporte, saúde, trabalho, entre outras. Como você deve imaginar, isso produziu uma atmosfera violenta e cheia de exclusão, o que, sem sombra de dúvidas, influenciou grande parte da formação de Elon e de todos os que viveram por lá durante esse período, que foi de 1948 a 1994. O empresário nunca falou muito sobre isso, mas seu pai já deu várias entrevistas afirmando que ele e seus filhos eram completamente contrários ao regime, citando inclusive que já foi eleito como conselheiro municipal pelo Partido Progressista, que tinha o fim do apartheid como uma de suas maiores causas. De acordo com a biografia escrita por Ashley Vance, Elon Musk saiu da África do Sul logo após se formar no ensino médio, com apenas 17 anos. Segundo o autor, o empresário não queria ser convocado para o serviço militar obrigatório quando completasse a maioridade, pois isso implicaria em trabalhar para o sistema separatista, algo que Elon achava inconcebível. Talvez essa tenha sido a principal razão para ele ter deixado seu país ainda tão jovem, mas com certeza não foi a única. Musk afirma que sofreu com vários tipos de agressão durante a infância. Algumas delas foram praticadas numa espécie de acampamento para adolescentes chamado Veldschool, o termo que significa algo como escola de campo. A ideia era que as crianças aprendessem a ter contato com a natureza, desenvolvessem habilidades de sobrevivência e se relacionassem sem intermédio das tecnologias que já estavam emergindo naquela época. Mas a prática era totalmente diferente, e os acampamentos se transformavam em grande palco de assédios e violência. A maior parte das descrições do que houve nesse lugar foram inseridas em outra biografia de Musk, produzidas por Walter Isaacson, o mesmo autor dos livros que descreveram a vida de Steve Jobs, Benjamin Franklin e Leonardo da Vinci. Walter chegou a afirmar que o empresário teria desenvolvido transtorno de estresse pós-traumático por conta do que teria passado ali. Mas essa hipótese é questionada por especialistas no assunto. Mesmo assim, é inegável que esses acampamentos tenham gerado inúmeras consequências nos jovens que passaram por lá. Musk contam que os recursos básicos como água e comida eram fracionados para estimular a competição. As crianças tinham que, literalmente, lutar pela sobrevivência, o que produzia
uma espécie de seleção natural, onde o mais forte deveria sobreviver. Elon, que era pequeno e franzino, não conseguia ganhar praticamente nenhuma disputa e era frequentemente agredido por seus colegas. Além de tudo isso, os responsáveis ainda faziam uma espécie de terrorismo psicológico, afirmando que se continuasse daquele jeito, iriam padecer como já teria acontecido com outras crianças em edições passadas. Para completar, foi mais ou menos nessa época que os pais de Musk se divorciaram, e como muitos infelizmente sabem, isso não é um acontecimento fácil para os filhos. Na divisão familiar, Elon preferiu continuar com o pai, mas logo se arrependeu dessa decisão. A verdade é que Elon Musk nunca teve um bom relacionamento com o pai. Os dois já trocaram farpas em diversas entrevistas, sempre um querendo ter razão sobre as queixas do outro. E parece que eles nunca têm uma mesma versão sobre os fatos. Vamos citar um exemplo, que também foi relatado na biografia de Walter Isaacson. Certa vez, depois de discutir com um colega na escola, Elon foi lançado pelas escadas e agredido por outro aluno junto com seus amigos. Ele ficou gravemente ferido e precisou ser hospitalizado. Mas assim que recebeu alta, passou quase 2 horas em pé, ouvindo seu pai gritar e lhe chamar de inútil. Por outro lado, Errol disse que precisou repreender o filho porque ele teria chamado o outro garoto de estúpido e esse teria perdido seu pai há pouco tempo, mas afirma que a correção não teria sido tão severa como Elon descreveu ao seu biógrafo. Atualmente, eles não se falam, e Musk já chegou a proibir que seus filhos conhecessem o avô, o que teria mudado depois que o empresário se divorciou de suas ex-companheiras. E parece que incidentes como esse que acabamos de citar não eram raros na vida de Elon Musk. Não digo apenas em relação aos atos de violência, mas em sua forma prepotente de lidar com as pessoas, se colocando sempre numa posição de superioridade. Acontece que o empresário sempre foi muito inteligente, mostrando traços de superdotação, mesmo quando ainda era criança. Mas a habilidade que ele tinha para resolver problemas e aprender com facilidade era inversamente proporcional às suas capacidades de interação e comunicação social. Por isso, ele sempre teve dificuldades em se relacionar com outras pessoas. Numa entrevista concedida em 2021, Musk afirmou que tinha síndrome de Asperger, uma condição que faz parte do transtorno do espectro do autismo, mas ele nunca chegou a receber um diagnóstico clínico. Entre os principais sintomas dessa condição estão a dificuldade de compreender sentimentos, ansiedade social, raciocínio literal e aproveitamento acadêmico acima da média. Ela já foi retratada em diversos personagens da cultura pop, como o Dr. Spencer Reid, de Criminal Minds, Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory, Dr. Sean Murphy, de Good Doctor, entre outros. Esse conjunto de características, esses exemplos parecem se encaixar perfeitamente nas descrições feitas a respeito de Elon Musk, especialmente se considerarmos o hiperfoco, a ambição e a compulsão pelo trabalho e pelas iniciativas que pretendem revolucionar o mundo e responder os questionamentos existenciais e filosóficos que também acompanham o empresário desde muito novo. Quando tinha apenas 13 anos, ele leu autores como Nietzsche e Schopenhauer em busca de encontrar algum sentido para a vida e para a sua existência. Mas isso parece ter piorado as coisas ainda mais. Musk chegou até a brincar numa entrevista dizendo que adolescentes não deveriam buscar apoio em filósofos como esses, que são conhecidos por sua dureza e pessimismo. Careful of reading German philosophers as a teenager. It's definitely not going to help with your depression. Mas o que Elon Musk não pôde encontrar na filosofia e na religião, ele achou na literatura, principalmente nas fantasias e ficções científicas, como na saga O Senhor dos Anéis, escrito por J.R.R. Tolkien, e na coleção O Guia do Mochileiro das Galáxias, criado por Douglas Adams. Para Musk, esse último era um livro de filosofia existencial, disfarçado com sátiras e humor ácido,
O ápice da obra foi mostrar a decepção de uma sociedade que foi capaz de construir um supercomputador que seria capaz de responder a qualquer pergunta. As pessoas questionaram qual seria o sentido da vida, mas a resposta foi simples e direta. A conclusão que o autor queria transmitir era que o verdadeiro problema era formular a pergunta certa. O universo era a resposta, mas qual seria a pergunta? Tudo isso passou a povoar o imaginário de Elon Musk, e ele decidiu que precisaria fazer algo, não apenas por ele mesmo, mas para toda a humanidade. Talvez seja por isso que seus sonhos sejam tão ambiciosos, não é verdade? Os principais objetivos que ele criou para si mesmo foram levar pessoas para Marte, nos transformando numa espécie multiplanetária, desenvolver novas técnicas e fomentar a utilização de fontes de energia sustentável, desenvolver robôs úteis e seguros para ajudar as pessoas no dia a dia. Mas, para fazer tudo isso, ele precisaria se mudar. Foi assim que Musk decidiu se mudar para o Canadá, pois como sua mãe era nativa desse país, seria mais fácil conseguir cidadania. Ele chegou em junho de 1989 e, depois de passar um curto período se mantendo com bicos, conseguiu ingressar na faculdade, a Queen's University. Mas seu período por lá também foi curto. Em 1992, o empresário se mudou para os Estados Unidos e transferiu seus estudos para a Universidade da Pensilvânia, onde conseguiu o diploma de bacharelado em Física e Economia. Logo em seguida, ele se mudou para a Califórnia para ingressar numa pós-graduação em Física e Energia pela Universidade de Stanford. Mas isso aconteceu justamente durante o boom da internet, e Musk estava muito próximo do Vale do Silício para desperdiçar essa oportunidade, né? Talvez um dos maiores diferenciais de Elon Musk seja a sua capacidade de aliar inteligência, conhecimento técnico e capacidade de aprender com habilidades empresariais que o permitem vislumbrar boas oportunidades de negócio. Quando ele era ainda adolescente na África do Sul, com cerca de 15 anos, ele conseguiu aprender a programar sozinho e desenvolveu um jogo que, apesar de simples, era bastante inovador para a época. O jogo se chamava Blaster e ele conseguiu vendê-lo para uma revista de tecnologia por $500. Elon manteve esse espírito e conseguiu ser bem-sucedido logo em seu primeiro empreendimento em solo americano. Em 1995, ele criou, junto com seu irmão mais novo, Kimball Musk, uma empresa que foi batizada de Zip2, que em inglês funciona como uma onomatopeia para o dizer ir rápido ou direto ao ponto. A companhia desenvolveu mapas e guias de cidades para alimentar as recém-criadas páginas de jornais online, como o The New York Times e o Chicago Tribune. O sucesso foi tão grande que em 1999 os irmãos receberam uma proposta de compra da Compaq Computer e venderam a empresa por $307 milhões em dinheiro e mais 34 milhões em ações. Foi assim que Elon Musk se tornou multimilionário com menos de 30 anos. Com o dinheiro da venda, eles fundaram uma nova companhia, a XCOM, ou X.com, que prestaria serviços financeiros para pagamentos online, algo revolucionário para a época. No ano seguinte, eles anexaram outras empresas e o nome foi alterado para PayPal, como é conhecido até hoje. Em 2002, Musk vendeu a companhia agora para o eBay e fez o seu primeiro bilhão. Já tinha parado para pensar que Elon Musk é o avô do método de pagamento por Pix? É um pensamento interessante. E foi assim, com esse espírito revolucionário e, é claro, muito dinheiro no bolso, que o empresário partiu para conquistar suas verdadeiras ambições. Ainda em 2002, ele criou a Space Exploration Technologies Corporation, ou simplesmente SpaceX. Seu objetivo era popularizar e baratear as viagens espaciais que estavam estagnadas nas mãos das agências estatais. Para começar, Musk tentou comprar foguetes russos baratos, mas não conseguiu fechar nenhum negócio. A partir disso, ele reuniu uma grande equipe e passou a desenvolver os seus próprios equipamentos. A sua prioridade
era baratear os custos e, para isso, ele apostou num sistema de construção modular e, mais tarde, nos foguetes reutilizáveis, que foram sua verdadeira revolução. Não demorou muito até que a empresa de Elon Musk ganhasse os contratos com a NASA para levar suprimentos e equipamentos até a Estação Espacial Internacional. O próximo passo foi investir em segurança e tecnologia para também conduzir viagens tripuladas, isso é, para levar gente a bordo dos foguetes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, Musk também investiu e se tornou presidente de uma empresa fundada em 2003 por Martin Eberhard e Mark Tarpenning, a Tesla. Enquanto a SpaceX estava trabalhando para levar os humanos a Marte, a Tesla seria o braço responsável por revolucionar a tecnologia e o modo como nós nos relacionamos com a energia. Os carros elétricos existem basicamente desde a criação dos veículos motorizados entre o final do século XIX e início do século XX, mas todos os projetos até então fracassaram, seja pelo boicote das grandes montadoras ou pela falta de recursos, criatividade e perseverança dos seus desenvolvedores. Isso só mudou com a chegada de Elon Musk e de lá para cá um novo mercado surgiu e os carros desse tipo estão cada vez mais populares. Você já percebeu quantas vezes nós usamos a palavra revolução nesses últimos momentos? Pois é quase impossível dissociá-la de Elon Musk. Ele foi um dos responsáveis por criar e expandir o mercado de transações digitais. Movimentou o ramo das viagens interplanetárias e promoveu uma nova corrida espacial. Fez com que carros elétricos finalmente saíssem do papel e se tornassem uma realidade na vida das pessoas. E tem mais. O empresário também criou a Starlink, uma afiliada da SpaceX, que lançou inúmeros satélites em órbita e está levando a internet para as zonas mais isoladas do mundo, revolucionando mais uma vez aí os sistemas de comunicação e navegação mundial. Ele também está à frente da Neuralink, uma empresa que está desenvolvendo implantes cerebrais que prometem revolucionar a forma como nós lidamos com o nosso corpo, não apenas para melhorá-lo, mas para auxiliar no tratamento de pessoas com algum tipo de comorbidade. Mas é claro que tudo isso tem o seu preço. Elon Musk conseguiu se tornar o homem mais rico do mundo em 2022. Ele é frequentemente chamado de Homem de Ferro da vida real e está cada vez mais próximo de conquistar os objetivos da sua infância. Mas todos ao seu redor reconhecem que todas essas conquistas têm um preço muito elevado. A começar pelos relacionamentos, Musk se casou no ano 2000 com a autora Justin Wilson, que ele conheceu enquanto estudava no Canadá. Juntos, eles tiveram 6 filhos, sendo que o seu primogênito faleceu com apenas 10 semanas de idade. Eles se separaram em 2008. Apenas 2 semanas depois do divórcio, Elon ficou noivo da atriz inglesa Talulah Riley. Eles se casaram em 2010 e se divorciaram em 2012. No ano seguinte, se casaram de novo e novamente se separaram em 2014. Em 2018, o empresário começou a se relacionar com a cantora canadense Grimes. Foi com ela que ele teve seu filho, que foi batizado com um nome impronunciável. Vamos deixar aqui na tela, caso você queira tentar. Em 2021, eles tiveram um segundo filho, mas nunca chegaram a se casar. Musk ainda foi pai de mais 3 crianças, 2 delas geradas pela técnica de fertilização in vitro e outra através de uma barriga de aluguel. Essas foram com Siobhan Zelas, diretora de operações e projetos especiais da Neuralink, o que levantou uma série de questões trabalhistas. Com tudo isso, podemos perceber que estar ao lado de Elon Musk nem sempre é uma tarefa fácil. As pessoas que convivem com ele frequentemente dizem que ele é calmo, carinhoso, prestativo, mas isso até ativar o modo demônio, como disse uma de suas amigas. Esse é o lado que concentra todas as suas ambições e obsessões e faz com que ele priorize os seus objetivos em detrimento das pessoas que estão ao seu lado, o que até permite que ele avance muito, mas sempre provocando feridas nele mesmo
e nas pessoas à sua volta. Todas as companheiras de Elon reclamaram da sua ausência. Em várias ocasiões, ele chegou a trabalhar 7 dias por semana e até dormir na empresa, para não perder um tempo com deslocamento. Além disso, ele é regularmente descrito como frio, indiferente e narcisista. Tudo porque está sempre pensando em si mesmo e no seu trabalho. Walter Isaacson, o autor da sua biografia, o acompanhou por cerca de 2 anos e também pôde perceber todas essas qualidades e defeitos no empresário. Mas, acima de tudo, ele descreveu Elon Musk como uma personalidade infantil, como um jovem que precisou recorrer à fantasia para lidar com os traumas que nunca foram resolvidos. Isso explicaria boa parte das compulsões que buscam preencher o seu vazio existencial. Também escancaram suas obsessões com a letra X, que está em todo lugar e é uma espécie de homenagem ao X-Men, a franquia de super-heróis que Elon gosta desde criança. Ao final, a vida de Elon Musk serve não apenas para nos levar para o futuro sonhado pela humanidade, repleto de tecnologias e inovações, mas como um lembrete de que precisamos valorizar e cuidar da nossa saúde mental, pois não valerá a pena chegar em outro planeta se estivermos todos adoecidos até lá. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.